Cumprimentamos os profissionais do CAESP, a todos nosso respeito e consideração. Me chamo Mara Siqueira e faço parte da equipe de supervisão DEP. A intenção de abrirmos este canal de comunicação tem a ver com a nossa preocupação diante das frequentes dúvidas observadas em nosso cotidiano, quando recebemos, via Argos, os documentos dos educandos. É sobre isto que trataremos aqui. É para isto que preparamos este tutorial, para informar acerca dos documentos que são anexados no sistema Argos para as nossas análises. E qual o problema? O problema é que, frequentemente, nos deparamos com excesso de documentos ou, ao contrário, com a falta de documentos essenciais. Percebam alguns documentos que são recebidos por esta supervisão que têm sido anexados no Argos. Temos recebido contas de luz, de água, de telefone, de internet, comprovando residência, contrato de aluguel, muitas vezes com várias páginas, cartão de vacinação, cartão do SUS, RGs de pais, já recebemos RGs de avós, receitas médicas, documentos de adoção e etc. Para o serviço de educação precoce, o nome dos pais já consta, geralmente, na certidão ou no RG do educando. Este, sim, documento importante. Esses documentos nem sempre vêm nomeados, o que nos força a abrir cada arquivo para, então, identificar do que se trata. Por isso, recomendamos que nomeiem os documentos anexados. Assim, laudo, se houver mais de um, laudo 2, laudo 3, tá? Certidão. Vocês coloquem o nome do arquivo, fica mais fácil, porque quando vem sem nomear, nós temos que abrir todos os documentos até encontrar o laudo, encontrar a certidão. Ainda é importante que vocês salvem esses arquivos no formato PDF, com todos os documentos juntos, ou seja, em um único arquivo, e com os documentos neste arquivo, repito, devidamente nomeados. Isso facilita muito o andamento das análises. Por esses motivos, ocorreu-nos abrir este canal, a fim de facilitar nossas rotinas, ou seja, a rotina da Fundação e dos CAESPs. Afinal, o CAESP, ao exigir das famílias documentos desnecessários, crendo ser estes essenciais para a inclusão de parentes delas nos serviços, o CAESP acaba dificultando o envio do processo a esta supervisão. E pior, acaba gerando angústia às famílias que aguardam ansiosas por nossa resposta, uma vez que as famílias correrão atrás de documentos que não são exigidos para o serviço. Isso, na verdade, gera contratempos, atrasos para todos os envolvidos, Fundação, CAESP e familiares. Atrasos que, em caso de saúde, podem gerar mais comprometimentos àqueles que buscam por atendimento especializado. É isso que tentaremos aqui, por meio da criação deste tutorial, doravante evitar o envio de documentos desnecessários. Todos sabemos que para cada serviço existem critérios, os quais devem ser observados pelos CAESPs, já na entrevista ou na avaliação de pessoas com deficiência. Todavia, parece-nos que, se na entrevista ou na avaliação ficar claro que o educando não possui deficiência intelectual, não há razão para enviar o caso via Argos para esta supervisão, posto que na triagem uma exigência que é primordial não foi constatada. Não tem DI. Se o sujeito não tem DI, ele já pode, pelo próprio CAESP,
ser informado acerca disso, não havendo necessidade de envio de documentos a esta supervisão. Parece coisa pouca, mas acredite, a fila de espera fluiria muito mais rapidamente, pois para casos assim também precisamos abrir o arquivo e ler todos os documentos para, ao final, constatar a falta de laudo DI, deficiência intelectual, e, por consequência, a inelegibilidade do educando para frequentar serviços dos CAESPs. O primeiro serviço, então, aqui apresentaremos é o da estimulação precoce, após essas observações iniciais. O único serviço para o qual não há exigência de laudo DI é o da estimulação precoce. Os demais serviços requerem o laudo de deficiência intelectual. Mesmo assim, para ingresso na estimulação precoce, há que se reparar que a família precisa comprovar via laudos ou relatórios a existência de 2 ou mais áreas que estão comprometendo o desenvolvimento da criança. Atentar, contudo, que, para casos de prematuros, de crianças com síndrome de Down, ou outras síndromes, né? O ingresso dela se dá imediatamente nas turmas de estimulação, via comprovação pelos documentos, sempre, né? Uma vez que quanto antes recebam atendimento, melhor para o desenvolvimento delas. Quais são os documentos, então, exigidos na estimulação precoce que devem ser anexados no sistema Argos para análise desta supervisão? O laudo com CID, né? O mesmo CID que está no laudo deve constar lá no sistema Argos, no cadastro. Tá? Muitas vezes a gente não inclui um aluno porque antes foi observado que o laudo dele não consta igual do laudo emitido pelo médico lá no cadastro Argos. Então, há uma demora porque a gente tem que negar essa inclusão, pedir ao CAESP que indique no cadastro o devido laudo, para só depois incluir, gerando assim uma demora para as famílias. Então, se evitarmos esses contratempos, melhor, né? Então, para a exigência para a estimulação é o laudo com CID, o mesmo que deve estar lá no cadastro Argos, e a certidão de nascimento ou o RG. Tá? Nesses documentos já constam os nomes dos pais. Tá? Então, para a estimulação, essas são as exigências. Tá? O laudo diagnóstico, é importante dizer, pode ser emitido por qualquer médico ou por psicólogo, não sendo obrigatório, como alguns pensam, ser laudo oriundo de tá? De neurologista. Lembramos que todo educando que completar 4 anos de idade até 31 de março do ano em vigor, do ano que ele está sendo avaliado, né? Precisa enviar o atestado de matrícula deste educando na rede regular de ensino. Essa é uma exigência. Muitas vezes, o processo atrasa porque temos que pedir esse documento. O CAESP não observou, né? E manda sem o atestado de matrícula ou alguma justificativa de que o aluno não tem, às vezes, uma mudança, numa transferência, ainda não tem, então tem um atestado de vaga, né? Então, isso é importante que seja anexado aos documentos. Ainda com respeito ao serviço de estimulação, é importante que o CAESP repare na evolução dos educandos. Assim, um exemplo. Se a criança chegou aos 3 anos e aos 4, 4,5, a equipe entende que ela evoluiu, que está bem e já tem condições de ceder a vaga para outra criança na fila de espera, que costuma ser grande, né? E a criança tem com necessidade de atendimento imediato, deve o CAESP realizar avaliação e encaminhamento para a rede, né? Educação e saúde, e proceder ao desligamento dela. Porque se ela já está bem, o CAESP pode desligar, né? Proceder ao desligamento. O que constatamos é que muitas crianças com quadro, então, adiantado em resolutividade, permanecem até a idade limite, 5 anos, 11 meses e 29 dias. Entendemos ser isso confortável para as famílias,
Mas será que é justo com aqueles que aguardam na fila? Fica uma reflexão aí, né? Essa é uma questão a ser considerada por nós todos, não é? Por fim, acreditamos que, devido à rotatividade costumeira em administrações dos CAESPs, o tutorial que ora gravamos para vocês se apresente como um facilitador aos gestores. Com essas informações, eles poderão conhecer rapidamente os critérios para elegibilidade estabelecidos para enturmação em cada serviço, tão logo adentre os CAESPs. Por serviços, denominamos todas as turmas ou grupos que os CAESPs atendem, e para cada um deles existem critérios que devem ser observados quando do pedido de inclusão do educando a esta supervisão, também chamada por SUESP, pela qual responde a supervisora Kelly Guest-Lester. Para terminar, recomendamos a leitura do documento que trata dos critérios, que está sendo atualizado, inclusive, para a enturmação, né? Esse documento que trata dos critérios para a enturmação, né? É importante que os gestores e todo o CAESP conheçam os critérios para cada turma, né? Que contém neste documento, né? E no próximo tutorial, trataremos acerca das exigências e dos documentos necessários para a inclusão de educandos no serviço de AEE. Em nome da Fundação, agradecemos pela atenção e esperamos ter contribuído com a criação deste tutorial. Obrigada.